Olá, Shalom, gente, tudo bom? Nesse dia aqui, que é chamado Rosh Menachem Ave, nós vamos falar aqui um pouquinho da Parashá Devarim, né? E dentro dessa Parashá tem algumas peculiaridades. Quem também vai falar um pouco do tempo, desses dias difíceis, a Metzarim. Então vamos lá falar um pouco dessa Parashá. A Parashá Devarim, ela é o quinto livro da Torá, pelo nome, a sua estrutura e qualidade específica. Antes de analisarmos cada paraxá separadamente, devemos examinar a peculiaridade e a estrutura desse quinto livro do Pentateuco, que tem dado margem a interpretações cerebrinas, até hoje provoca entre os críticos da Bíblia as mais sérias controvérsias. A estrutura e a peculiaridade desse livro preocuparam os nossos mais famosos exegetas, o Rambam, o Rambam, que é o Narmânides, na sua introdução ao livro Devarim, dedica sua atenção à qualidade das mitzvot que foram e não foram mencionadas nesse livro. Descobre o pormenor característico que o distingue dos outros quatro livros da Torá, o pormenor da falta da sentença Vayagaber Hashem ao Moshe Lemor. E falou o Eterno, Moshe, dizendo, sentença tão frequente na parte legislativa da Torá. Diz que as palavras do Rambam, nós conhecemos o conteúdo deste livro. Nele, o mestre Moshe explica a geração que há de conquistar a terra prometida, a maior parte das ordenações necessárias para os filhos de Israel, que irão estabelecer em Eretz Israel. Não menciona as leis que orientam o sacerdote cerimonial dos sacrifícios que foram explicados no terceiro livro, Levítico, sabendo que os sacerdotes são muito rigorosos na observação das leis que lhe dizem a respeito. Via Kohanim, Serisim, Ein, onde todo mundo foi acrescentar os preceitos do Levirato, e Ibum casasse com o cunhado para suscitar-se semente ao marido que morreu, sem filho. A prescrição de difamação, muxixinrá, os preceitos do divórcio, testemunho falso, mas alguns mandamentos são renovados neste livro. Mas todos os comentaristas concordam que esses mandamentos já haviam sido ditos por Deus a Moshe no Monte Sinai, ou na tenda da assinação. No primeiro ano do episódio, os Meraglim, investigadores espiões, e que, portanto, não há nenhuma lei nova nesse livro, a não ser as palavras do pacto de Abrit que Deus fez com Israel. Vamos agora ao comentário do famoso comentarista de Dom Itzhak Abravanel, 1437 a 1508. Detém-se no seu prefácio ao livro de Devarim, como é seu costume, um problema muito importante. Indaga que o Mishneh Torá, a repetição da Torá, como quinto livro também é denominado em Era Meit Hashem Mi Hashamai, de Deus do céu, e seu conteúdo fora dito por Moshe, por ordem do Criador, como acontece com os outros livros da Torá. Desde a primeira palavra Bereshit até as últimas palavras do quinto livro, Leini com Israel, que deve ser considerado na sua totalidade livre Eloquim e Raim, palavras eternas ditas pelo Eterno, sem nenhuma alteração ou modificação, ou se Mishneh Torá foi dito, composto, explicado pelo próprio Moshe. Explicação esta, esperada por Deus, deduzida pela compreensão de Moshe os preceitos divinos, hipótese que se podia concluir no próprio texto. Roiu Moshe Beir, ele a Torá Azot Limor. Começou Moshe a explicar esta lei, dizendo: o problema levantado por Abravanel é sumamente importante, pois sabemos que existe uma diferença entre a Torá de um lado e os profetas Neviim. E os agiógrafos que Kuvim, o outro, o Itzhak Abravanel explica a descrição existente entre os livros da Torá e os outros livros que compõem o Canon, o Tanar, dizendo o fato que os saudosos mestres denominaram a primeira parte do Tanar como Torá, que por fim de diferenciar os 5 livros da Torá dos outros livros sagrados, por ser a Torá a máxima, a mais elevada e mais expressiva abundância espiritual. Então, gente, aqueles que não conseguiram a Torá, os povos pagãos, né, que falam que a Torá é o Antigo Testamento, nós, Benoa, né, justas inclinações, temos que levar em consideração tudo que estamos aprendendo, porque a Torá é o livro de Hashem. Torá vem da expressão Oraá,
quer dizer, ensinamento, instrução, orientação. Vamos lá. Em outras palavras, a Torá, como nós falamos, se distingue dos outros livros, que o Taná, por ser ela a revelação divina, pela sua forma e pelo seu conteúdo, a razão por Don Isaac encontrar dificuldades para compreender a peculiaridade do livro de Devarim, que propriamente dito não é outra coisa que a locução, exortações, de despedida em prosa e poesia, como a Asino, ouvir, o Vesuk, a Berahá, esta é a bênção. As últimas duas, temos aqui esses escritos, está no Talmud Pessahim 65 e Deuteronômio 1:5. Vamos lá. As últimas duas parashotes do quinto livro pronunciadas pelo grande e inesquecível Liger, antes de se despedir fisicamente do seu povo, a resposta de Isaac à sua indagação facilita nos esclarecer não só a questão acima levantada, como também é capaz de nos servir de explicação para melhorar a compreensão da Torá. A brava não diferencia entre os termos Amirá, falar e que te vai escrever. E a opinião de Abravanel, o livro de Devarim e mais algumas outras partes da Torá contém palavras ditas pelos homens muitas vezes sem inspiração divina. Mas tudo que foi escrito, formulado na Torá, foi escrito exclusivamente por Og e Eterno, que sabe concluir Moshe Rabbeinu. Ele é Devarim, as palavras, sim, começa com o que o livro explicou os preceitos mencionados nele como palavras de despedida. Sou amado do povo, mas Deus, bendito que Deus, depois destas palavras serem ditas ao povo de Israel, que fossem perpetuadas por escrito na Torá, no mesmo estilo com que foram pronunciadas por Moshe. E assim, em toda a Torá, inclusive o quinto livro, ele é Devarim, o Eterno falou a Moshe, escreveu aquilo que ouviu e que lhe foi transmitido. Baruch Hashem. Então, gente, nós estamos falando aqui, antes de dar base na segunda parte que vamos falar, estamos aqui com a nossa Bit no Friburgo aberta, tá, gente? Vocês são convidados a estar conosco, a nos visitar. Vocês é o nosso maior empreendimento. Saiba que você é muito importante. Você não pode ficar de fora dessa. Está aberta, gente. Temos um espaço físico para todas as idades. Temos um espaço físico para as crianças, dedicado totalmente às crianças. Temos um espaço para refeições festivas, Baruch Hashem. Temos um espaço para nossas orações, rezas, estudos de Torá. Então venha cá, vem fazer parte desse grupo. Você não pode ficar de fora, Baruch Hashem. Estamos aqui na escada do Podia Pinal Garcia, número 12, tá bom, gente? A nossa Beit Noa, casa dos monoteístas, da Jusco entre as nações, do Hassideu Oxalã, vem estar conosco, Baruch Hashem, a primeira em Nova Friburgo de quem pratica monoteísmo e não é judeu. Vem estar conosco, gente, Baruch Hashem. Então, estamos aqui para falar dessa parte do Eihá, né? Foi uma palavra dita pelos nossos mestres profetas. Vamos lá. Errar, essa levadir, torhem, como suportariam sozinhos as vossas moléstias, a vossa carga, a vossa contenda? Os mestres me ensinam que os profetas censuraram o povo de Israel, usando o termo errar, como? Nesta paraxá primeira do Deuteronômio, obra maravilhosa, sublime pelo seu estilo profundo e conciso, encontramos os filhos de Israel às portas da terra prometida, a ser conquistada, equipados com a magnífica Constituição, o Decálogo, e com as outras inúmeras prescrições éticos-sociais, ensinados pelo querido mestre durante a caminhada dos 40 anos do deserto. Conceitos esses que deveriam formar o seu caráter para serem segurar um povo peculiar já então no tempo de glória e tranquilidade. Moshe, antes de falecer, vê-se obrigado a desabafar sua mágoa, exclamando suplício errar, como suportaria eu sozinho a vossa impertinência, o vosso rancor, as vossas brigas, nas cargas que semana, citamos as palavras do profeta Isaías, que manifesta o seu rigoroso ressentimento a respeito da cidade de justiça e a fidelidade a Jerusalém de outra, ora que a sua precipitação e imprudência perdeu a dignidade do centro espiritual, fato que leva o profeta a bradar irritado, errai, etales, oná, kiriane, emaná. Então, Deuteronômio, aqui nós damos a referência de Deuteronômio 32, e com base para, em breve introdução, servimos aqui a magnífica obra do Rabino Issachar Jacobson, Biná Bamikra, Deuteronômio 1:2, e o Razão e Yeshayahu, capítulo 1.
Então, como, vamos lá, a palavra, errar e lesionar, criar na como se desvirtuou a cidade fiel, e ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora ela é povoada por assassinos. Na noite de 9 de ave, em que recordamos aqui os tempos, lemos nas lamentações quinox do profeta Jeremias, mas uma errar, esse doloroso poema de consternação errar, e Ashvaba Gaadia, e Irabatibaã, como já é solitária a cidade nova populosa, Itá, Kaale Manare, Batiba Goim, clamou-se viúva, aqui foi grande nas nações, Lamentações 1, com essas palavras dolorosas, o profeta Jeremias deplora o destino de Jerusalém. Não é a semelhança filosófica que despertou a curiosidade de nossos comentaristas, nem tampouco o fato de que esses famosos vultos da profecia judaica, Moisés, Isaías e Jeremias, se serviram da mesma expressão linguística para manifestar sua dor. O que chamou a atenção dos exegetas é o fato desses 15 livros espirituais do povo que eles ensinaram as gerações vindouras, a exata motivação do desmoronamento da nossa independência nacional, com as palavras concisas dos profetas posteriores, mestres penetraram na psicologia da história judaica, determinando desarte para a posteridade as causas da decadência destas épocas. Desde Moshe, que assistiu ao nascimento do povo judaico, centrada na arena da história universal, até Jeremias, que testemunhou sua ruína física e psíquica, o grito errar como foi possível não perdeu a sua justificação. Isso que, apesar das circunstâncias sociopolíticas, que eles sigam diferentes nessas épocas distintas. Então vemos que cada época houve diferenças, tá? Sócios, políticas. Então, foram épocas distintas acerca de cada profeta. As três exclamações de errar em três momentos diferentes de transição da história judaica não exprimem censuras isoladas contra aquilo e aqueles que respectiva era, mas sim consequências diretas da situação precedente. Pois vejamos, o povo que tinha nascido mal se livrara do jugo egípcio. Moshe, o mais modesto entre os seres humanos, sentiu-se aborrecido pelas constantes brigas e contendas dessa massa popular heterogênea, cuja formação espiritual e religiosa lhe fora confiada, que devia preparar para uma missão elevadíssima e para conquistar a terra prometida. Interessante, mas também muito triste, é um Ignace que nos descreve as dificuldades, os obstáculos de toda espécie que teve de vencer. Inacreditáveis soam-nos as observações censuras cínicas e as malévolas que esta gente mesquinha ousou formular contra o grande e abnegado pastor. Nunca estivesse contentes com a sua liderança, sempre procuraram defeitos na sua maneira de orientar e de guiar. Moisés se levantava cedo, abanavam com as cabeças, murmurando o segredo. Sabem vocês por que o filho de Arão madurou hoje? Porque não há harmonia na sua vida matrimonial? Quando ele se levantava um pouco mais tarde, inventava outra explicação. Com certeza, ele já preparou um novo fardo de mitzvot, preceitos pesados e deveres difíceis para nos subjugar ainda mais. Resumindo essas poucas palavras, causa da repugnância desses três profetas, notaremos que, por distante que fosse uma era e da outra, todas as três épocas se distinguiram por essas lamentáveis faltas morais, incredulidade, ignorância, desobediência, falta de disciplina, desmoralização interna, esquema, teimosia, desarmonia e, o que é pior de tudo, falta de união, arcute. E se podemos ser sinceros para com nossos próprios, não devemos hesitar em afirmar que desde os primeiros profetas até hoje em dia, essas gravíssimas faltas se fazem terrivelmente sentir nas nossas fileiras, especialmente nas coletividades ricas da diáspora. Nós vamos afirmar que não foram somente as obras romanas que derrubaram as muralhas de Jerusalém, as lutas internas, Senat Renan, ordens justificadas, constantes desavenças, a discórdia, a renegação categórica dos ensinamentos éticos religiosos, a rejeição da autoridade divina, em cujo nome o verdadeiro profeta falava e advertia e recusava em se submeter à única orientação espiritual. Isto foram as motivações fundamentais que conduziram a derrocada fatal, porque não dos erros que se trata de aprender algo muito importante dos erros cometidos no passado, e desde que já temos, graças a Deus, a nossa Mediná, a inimizade entre as diversas
diversas seitas religiosas, brigas entre os diversos grupos do partido foram os fatores desastrosos que contribuíram para a catástrofe transcendental que se abateu sobre o povo durante 2 milênios. Depois das canalhas pelo na véspera de 9 de ave, os 2.000 anos de diáspora, de sofrimentos indescritíveis, ensinaram-nos alguma coisa? Acaso bastaram os sofrimentos durante esses milênios para nos demonstrar que só a união, a harmonia entre nós são o melhor meio e o remédio mais eficaz para garantir a nossa existência e continuidade? Não tentaremos responder essa indagação. Preferimos que cada um que nos escute a si próprio, a sua consciência judaica e saiba chegar a conclusões concretas, capazes de consolidar as nossas posições como gente judaica no meio ambiente não judaico, e buscar a nossa consciência para com a casa de Jacob, através de uma sólida educação religiosa. Uma parte das profecias de Isaías concretizou-se nos nossos dias. Zion bem partes, paguei, Sião será redimida pela justiça. Os povos reconhecem as injustiças e juros suportados pelo povo judeu durante milênios, reconhecendo finalmente o nosso direito ao Estado independente. Esperamos agora a colaboração e a compreensão dos nossos jovens que quebraram no nosso legado histórico, viver com os preceitos da Torá do pensamento judaico. Tudo isso está em Isaías 1:27, onde contribuir para que não haja mais um novo errar, e que Israel se torne autêntico Lagoim, uma luz para os povos, no pleno sentido das palavras do profeta Vexorá, Vente a Librit Anleor, Goim, eu, o Eterno, te guardei e te farei mediador da aliança entre mim e os povos, para que tu, Israel, lhe sirvas de luz, que indica o caminho que conduz a Deus. Isaías 42:6, Isaías é luz para as nações, gente. A luz enfraqueceu, mas a luz está voltando a vigorar de novo. Na revelação do verdadeiro Machia, quantos não-judeus estão aprendendo de judeus a crescer e a diferenciar entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal. Então, Baruch Hashem, esse daqui foi o livro de sermões do Rabino Menahem Bissenduk. Obrigado a vocês. Tudo de bom, só um minuto aqui, tudo de bom, que Hashem vos abençoe, vos guarde, e lembrando-vos, meu nome é Cláudio César, sou missário na cidade de Nova Friburgo, supervisão do nosso movimento aqui em Nova Friburgo, é do Ravi Yaakov Skagit, né, e com o apoio do Moré Antônio Márcio Braga. Tudo de bom? Vem ficar conosco. Não pode ficar de fora da nossa mente de Nova Friburgo. Espaço para você que quer buscar, quer se sentindo sozinho? Não fique sozinho. Seja um monoteísta, amigo. Tudo de bom, mas já.